Uma tempestade impediu que o milionário voltasse para sua mansão. Sem alternativas, ouviu a voz suave da secretária dizendo: "Durma na minha casa." Ele aceitou, sem imaginar que aquela noite mudaria tudo entre eles. A chuva começou como um sussurro tímido contra as janelas espelhadas do último andar do edifício Albuquerque Tecnologia. Lívia Cardoso observava as primeiras gotas escorrerem pelo vidro enquanto organizava os últimos documentos que seu chefe precisaria assinar antes do final do expediente. O céu de São Paulo, antes de um azul raro para a estação, agora se fechava em um manto cinzento que parecia engolir os arranha-céus ao redor. Henrique Albuquerque permanecia em sua sala, a porta entreaberta, permitindo que Lívia ouvisse o tom grave de sua voz enquanto ele conduzia a última videoconferência do dia. Ela conhecia aquela inflexão particular, a que ele usava quando estava cansado, mas se esforçava para não demonstrar. Depois de 3 anos como sua secretária executiva, ela havia aprendido a reconhecer cada nuance, cada gesto, cada silêncio. Isso não estava na previsão do tempo, pensou Lívia, ajustando os óculos de armação preta, enquanto seus olhos castanho esverdeados acompanhavam uma gota particularmente persistente que serpenteava pelo vidro. A previsão falava em pancadas isoladas para a noite, não no dilúvio que começava a se formar. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Lívia, preciso dos contratos da BRT Digital para a reunião de amanhã." A voz de Henrique soou firme, mas educada, como sempre. "Estão todos preparados, senhor. Vou levar agora mesmo," respondeu ela, reunindo rapidamente a pasta marrom, onde havia organizado meticulosamente todos os documentos, destacando os pontos que exigiriam atenção especial. Ao entrar na sala ampla e minimalista de Henrique, Lívia percebeu que a tempestade havia se intensificado dramaticamente. Os barulhos dos trovões agora invadiam o ambiente antes silencioso e as luzes da cidade começavam a piscar lá embaixo, como estrelas incertas. "Parece que o tempo fechou de vez," comentou ela, colocando a pasta sobre a mesa de vidro temperado. Henrique ergueu o olhar da tela do computador, seus olhos azuis cansados, encontrando os dela por um momento antes de se voltarem para a janela. Seu rosto, de traços bem definidos, emoldurado pela barba aparada com precisão, exibia uma expressão de preocupação. "Não esperava uma tempestade assim," ele disse, passando a mão pelos cabelos escuros num gesto que Lívia conhecia como sinal de que ele estava calculando alternativas. "A videoconferência com os japoneses acabou de terminar. Podemos encerrar por hoje." Um clarão intenso atravessou o céu, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes do escritório piscaram 1, 2 vezes antes de se estabilizarem. "O senhor deveria ir para casa antes que piore," Lívia sugeriu, mas seu conselho foi recebido com um meio sorriso irônico. "Você sabe que odeio quando me chama de senhor depois do expediente, Lívia," ele comentou, fechando o laptop. 5 anos de trabalho e ainda mantém essa formalidade. 3 anos, ela corrigiu automaticamente com um leve sorriso. "E velhos hábitos são difíceis de quebrar, Henrique." Era estranho pronunciar seu primeiro nome, mesmo depois de tantas vezes em que ele havia insistido nisso. A barreira profissional que ela mantinha cuidadosamente era como um uniforme invisível que Lívia relutava em remover, mesmo quando não havia mais ninguém no escritório além deles. Um novo trovão, ainda mais forte, sacudiu o prédio. As luzes se apagaram completamente desta vez, mergulhando a sala na penumbra. A iluminação de emergência ativou-se segundos depois, banhando o ambiente em um tom azulado e frio. "Isso não é um bom sinal," disse Henrique, levantando-se e indo até a janela. A chuva agora castigava a cidade com uma fúria impressionante. "O caminho até o Morumbi vai ser complicado nessas condições."
Lívia se aproximou, parando ao lado dele. Lá embaixo, as ruas já começavam a alagar e o trânsito, normalmente caótico àquela hora, agora parecia completamente paralisado. Alguns carros tentavam avançar lentamente pela água que subia, enquanto outros simplesmente desistiam, estacionando onde podiam. "Você mora onde mesmo, Lívia? Pinheiros?" perguntou Henrique, sem desviar o olhar da tempestade. "Sim, num condomínio. E perto da Faria Lima", respondeu ela, sentindo uma estranha intimidade naquela pergunta. Era curioso como ele sabia sobre sua vida muito menos do que ela sabia sobre a dele. Uma consequência natural da dinâmica chefe-secretária, mas que, naquele momento, pareceu desequilibrada de alguma forma. O celular de Henrique tocou. Ele atendeu rapidamente, afastando-se alguns passos. Lívia podia ver a tensão crescente em seus ombros à medida que a conversa avançava. "Entendo." "Sim, estou no escritório ainda." Não vou arriscar nessas condições." "Mantenha-me informado." Quando desligou, seu rosto havia endurecido. Era Augusto, meu segurança. A entrada do condomínio está completamente alagada e alguns deslizamentos na encosta bloquearam a estrada principal. Ninguém entra ou sai até que a situação seja controlada. Lívia sentiu um nó se formar em seu estômago. "E agora? Agora parece que estou preso no centro de São Paulo durante a pior tempestade dos últimos tempos." Ele respondeu, tentando manter o tom leve, mas a preocupação era evidente em sua voz. O celular de Lívia vibrou. Era uma notificação do aplicativo de notícias. Estado de alerta. Defesa Civil recomenda que moradores evitem deslocamentos. Tempestade severa causa alagamentos em diversas regiões da capital. Ela mostrou a mensagem a Henrique, que assentiu gravemente. "Você deveria tentar chegar em casa enquanto ainda é possível", ele disse. "Eu vou verificar a disponibilidade de algum hotel aqui perto." Lívia ponderou por alguns momentos, observando a chuva impiedosa e as ruas que mais pareciam rios agora. A ideia de enfrentar aquele caos era desanimadora, mas a ideia de deixar Henrique ali, sozinho, procurando um lugar para passar a noite, também não parecia certa. "Pinheiros não está tão mal quanto o Morumbi nessas situações", ela disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. "O meu apartamento não é nada comparado ao que você está acostumado, mas você poderia ficar lá esta noite." As palavras pairaram entre eles, carregadas de uma força inesperada, como se tivessem alterado algo fundamental no equilíbrio da relação. Lívia sentiu seu rosto aquecer ligeiramente, enquanto aguardava a resposta. Henrique a encarou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. Surpresa, hesitação, talvez até mesmo um certo alívio. "Não quero incomodar. Lívia, tenho certeza que encontrarei um hotel." "Não seria incômodo", ela insistiu, agora determinada. "Seria apenas uma solução prática para uma situação imprevista. E, sinceramente, não sei se você vai encontrar quartos disponíveis. Em dias assim, a cidade entra em colapso." Outro trovão retumbou, seguido por mais um apagão momentâneo das luzes de emergência. Quando elas voltaram, Henrique assentiu lentamente. "Se você tem certeza que não seria um incômodo, aceito sua oferta." "Obrigado." O trajeto até o estacionamento subterrâneo foi silencioso, pontuado apenas pelo barulho distante da tempestade. A tensão entre eles havia se transformado em algo diferente, uma estranha mistura de nervosismo e expectativa. "Meu carro está aqui", disse Lívia, indicando um Volkswagen Polo prateado de alguns anos atrás, impecavelmente limpo. "Não é um Porsche, mas nos levará em segurança." Henrique sorriu genuinamente pela primeira vez naquela tarde. "Sempre direta, não é?" "Apenas prática", ela respondeu, destrancando o carro. Lívia ajustou o banco para acomodar a estatura de Henrique, que era consideravelmente mais alto que ela. Um detalhe bobo, mas que de repente a fez perceber a estranheza da situação.
Seu chefe, o homem cuja agenda ela controlava meticulosamente, cuja vida profissional ela organizava com precisão, agora entrando em seu espaço pessoal, em seu carro e logo em sua casa. As ruas estavam parcialmente alagadas, mas ainda transitáveis na região do Itaim. O limpador de para-brisa trabalhava no máximo, mal conseguindo dar conta do volume de água que despencava. Lívia dirigia com cautela, concentrada, enquanto Henrique tentava, sem sucesso, fazer algumas ligações. Sem sinal, ele comentou guardando o celular no bolso interno do terno. A tempestade deve ter afetado as torres. Acontece nos temporais. Mais fortes, ela respondeu, desviando de uma poça particularmente profunda. Vai voltar quando a chuva diminuir. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, apenas diferente de qualquer outro que haviam compartilhado antes. No escritório, o silêncio tinha propósito, trabalho, concentração, eficiência. Este silêncio era cheio de possibilidades não ditas, de fronteiras sendo redesenhadas. Quando finalmente chegaram ao prédio de Lívia, a chuva havia dado uma pequena trégua, mas o céu ainda prometia mais tempestade pela noite. Era um edifício, modesto, mas bem conservado, localizado em uma rua arborizada de pinheiros. Bem-vindo à minha humilde residência, disse Lívia com um toque de humor autoconsciente enquanto abria a porta do apartamento. Não é exatamente o que você está acostumado. O apartamento era pequeno, mas aconchegante e incrivelmente bem organizado, assim como tudo que Lívia fazia. A sala de estar combinava com a cozinha americana em um espaço único, decorado com tons de verde e cinza. Um sofá de 2 lugares, uma mesa de jantar compacta com 4 cadeiras, uma pequena estante com livros cuidadosamente organizados e algumas plantas bem cuidadas compunham o ambiente. As paredes exibiam algumas fotos em preto e branco de paisagens e montes verdes que Henrique reconheceu como sendo do interior de São Paulo. É muito agradável, ele comentou sinceramente, retirando o paletó molhado. Tem a sua personalidade. Lívia sorriu um pouco mais relaxada. Pode deixar o paletó aqui. Vou buscar uma toalha para você. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, Henrique caminhou até a estante, examinando os títulos dos livros. Uma coleção eclética, alguns romances clássicos, livros de administração e finanças, alguns de arquitetura e design de interiores e, surpreendentemente, uma seção considerável de poesia. Não imaginei que gostasse de poesia, comentou quando ela retornou com uma toalha nas mãos. Lívia pareceu momentaneamente desconcertada, como se ele tivesse descoberto um segredo íntimo. Há muitas coisas sobre mim que você não imagina. Ela respondeu, entregando-lhe a toalha. O banheiro é a primeira porta à direita, se quiser se secar melhor. Henrique agradeceu e seguiu para o banheiro, enquanto Lívia aproveitava para respirar fundo e organizar seus pensamentos. A situação era surreal. Seu chefe, o homem que comandava um império tecnológico, agora em seu pequeno apartamento de aluguel, observando seus livros, adentrando seu espaço pessoal. Quando Henrique retornou, encontrou Lívia na cozinha, preparando café. Achei que poderíamos precisar de algo quente, ela explicou, sem olhar diretamente para ele. A noite promete ser fria. Obrigado, ele disse, aproximando-se do balcão que separava a cozinha da sala. Posso ajudar com algo? A pergunta a pegou desprevenida. Em 3 anos trabalhando juntos, esta era a primeira vez que ele se oferecia para ajudá-la em algo tão cotidiano. No escritório, a dinâmica era clara. Ela auxiliava, ele comandava. Agora, em território neutro, ou melhor, em seu território, as regras pareciam incertas. Estou bem, obrigada, respondeu automaticamente como faria no trabalho. Lívia, a voz de Henrique soou mais suave do que ela estava acostumada. Não estamos no escritório agora. Não precisa me tratar como seu chefe. Ela finalmente encontrou seus olhos, notando uma expressão genuína que raramente via no ambiente profissional.
Desculpe, é a força do hábito. Um novo trovão estremeceu as janelas, fazendo-os sobressaltar. As luzes piscaram, mas felizmente permaneceram acesas. Parece que estamos com sorte, comentou Henrique. Pelo menos ainda temos eletricidade. Como que para contradizê-lo, todas as luzes se apagaram no instante seguinte, mergulhando o apartamento na escuridão quase completa. A única iluminação vinha dos relâmpagos ocasionais que atravessavam as cortinas. Eu e minha boca grande. Ele riu baixinho no escuro. Lívia não pôde evitar um sorriso. Espere um pouco, tenho velas em algum lugar. Ela moveu-se com surpreendente desenvoltura na escuridão, conhecendo cada centímetro de seu próprio espaço. Henrique permaneceu, imóvel, esperando seus olhos se acostumarem com a penumbra. Um relâmpago iluminou momentaneamente a silhueta de Lívia, remexendo em uma gaveta, e ele percebeu que nunca realmente a havia observado antes. Claro, ele a via todos os dias, dava instruções, fazia pedidos, agradecia por tarefas bem executadas. Mas realmente ver a pessoa por trás da função, isso ele nunca tinha feito. No brilho fugaz daquele relâmpago, a curva de seu pescoço, a postura determinada, os cabelos ruivos agora soltos dos grampos que normalmente os mantinham presos em um coque discreto no escritório, tudo parecia novo e fascinante. "Achei!" exclamou Lívia, retornando com algumas velas e um pequeno isqueiro. Rapidamente ela acendeu 3 velas, colocando-as em pontos estratégicos que iluminavam suavemente o ambiente. A luz tremeluzente criava sombras dançantes nas paredes e um ambiente quase mágico. "Sempre preparada", observou Henrique com um toque de admiração. "Uma necessidade em São Paulo", ela respondeu, terminando de preparar o café sob a luz das velas. "Os apagões são mais comuns do que gostaríamos." Henrique aceitou a xícara de café que ela lhe ofereceu, seus dedos roçando levemente nos dela durante a transferência. Um toque acidental, insignificante em qualquer outro contexto, mas que naquele momento, naquela atmosfera criada pela tempestade e pela iluminação das velas, pareceu carregado de possibilidades. Então, ele começou, buscando quebrar o momento de tensão. "Você sempre quis ser secretária executiva?" Lívia levou a própria xícara aos lábios, parecendo ponderar a pergunta. "Não exatamente. Na verdade, minha formação é em administração de empresas." "Eu não sabia disso." Henrique pareceu genuinamente surpreso. "Está no meu currículo", ela respondeu com um leve sorriso. "Mas as pessoas raramente lembram desses detalhes." "Touché", ele concedeu, reconhecendo a crítica velada. "E por que decidiu trabalhar como secretária em vez de buscar uma posição gerencial?" Lívia caminhou até a janela, observando a chuva que continuava a cair impiedosamente. "Foi uma escolha estratégica, na verdade. Trabalhar diretamente com executivos de alto nível me dá uma visão privilegiada do funcionamento das empresas. Aprendo mais observando suas decisões do que aprenderia em qualquer posição intermediária." "Então você está me estudando?" perguntou Henrique, com um tom que misturava curiosidade e divertimento. "Estou aprendendo com você", ela corrigiu, voltando-se para encará-lo. "Há uma diferença." A chama da vela próxima a eles tremulou, projetando sombras que dançavam no rosto de Lívia, destacando a determinação em seus olhos. "E o que você aprendeu até agora?" ele perguntou, de repente interessado na resposta mais do que gostaria de admitir. Lívia hesitou, como se pesasse o quanto poderia ser franca. "Aprendi que liderar não é apenas dar ordens, mas inspirar confiança. Que as decisões mais difíceis geralmente são tomadas nos momentos mais silenciosos." Ela fez uma pausa. "E que mesmo os CEOs mais bem-sucedidos têm dias ruins, dúvidas e momentos de vulnerabilidade."
Henrique sentiu-se exposto de uma forma que não esperava. Era estranho e, ao mesmo tempo, libertador ser visto assim, como homem, não apenas como o empresário, o chefe, o CEO. Parece que você me observa mais atentamente do que eu imaginava, comentou, colocando sua xícara sobre a mesa de centro. É o meu trabalho estar atenta aos detalhes, ela respondeu simplesmente. Um novo relâmpago iluminou a sala, seguido pelo estrondo ensurdecedor de um trovão que parecia ter caído muito próximo. Lívia sobressaltou-se involuntariamente, derramando um pouco de café. Está tudo bem? Perguntou Henrique, aproximando-se dela. Sim, apenas não gosto muito de tempestades, admitiu, parecendo momentaneamente vulnerável, de uma forma que ele nunca havia presenciado no escritório, onde ela sempre se mostrava imperturbável. A chuva intensificou-se, batendo furiosamente contra as janelas. O barulho era quase hipnótico em sua constância furiosa. Quando eu era criança, Henrique começou, surpreendendo-se com sua própria vontade de compartilhar algo pessoal. Tinha pavor de tempestades. Meu quarto ficava no último andar da casa, e durante as tempestades eu jurava que o teto iria desabar. Lívia o observava com curiosidade, como se estivesse vendo uma nova faceta de sua personalidade emergir. E como você superou esse medo? Perguntou ela. Henrique deu de ombros. Não sei se realmente superei. Talvez apenas tenha aprendido a conviver com ele, a aceitar que algumas forças são maiores que nós e que nem tudo pode ser controlado. Isso não combina muito com o Henrique Albuquerque que conheço, observou Lívia, com um toque de provocação em sua voz. O homem que planeja cada minuto de seu dia, que precisa ter controle sobre cada aspecto de seus negócios. Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa, ele respondeu, sustentando seu olhar. O ar entre eles parecia carregar-se de eletricidade, como a tempestade lá fora. Por um momento, o escritório, a hierarquia, os papéis que desempenhavam diariamente pareceram distantes, quase irreais, comparados à intimidade daquele momento compartilhado à luz de velas. Estou começando a perceber isso, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Um silêncio confortável pairou entre eles, enquanto a tempestade continuava sua sinfonia violenta do lado de fora. Henrique observava Lívia à luz oscilante das velas, notando como o ambiente transformava sua aparência. No escritório, com a iluminação fria e artificial, ela sempre parecera eficiente e discreta. Aqui, em seu próprio espaço, banhada pelo brilho dourado das chamas, havia uma suavidade em seus traços que ele nunca tinha percebido antes. Você deve estar com fome, disse Lívia de repente, quebrando o encanto do momento. Não é o que você está acostumado, mas posso preparar algo simples. Henrique consultou seu relógio por reflexo, surpreso ao perceber quanto tempo já havia passado desde que deixaram o escritório. Não se preocupe, posso pedir algo por aplicativo. Lívia arqueou uma sobrancelha. Em uma tempestade como essa, duvido que alguém esteja fazendo entregas. Ela tinha razão, é claro. Henrique sentiu-se um pouco tolo por não ter considerado isso. Estava tão acostumado a resolver problemas com dinheiro que às vezes esquecia as limitações práticas que nem mesmo sua fortuna podia contornar. Além disso, continuou ela, caminhando em direção à cozinha, sou perfeitamente capaz de preparar uma refeição decente. Nunca duvidei disso, respondeu ele seguindo-a. Posso ajudar? Lívia parou, olhando-o com uma expressão entre surpresa e divertimento. Você sabe cozinhar, Henrique Albuquerque? Era a primeira vez que ela dizia seu nome completo fora do contexto profissional. E havia algo quase íntimo na forma como as sílabas deslizaram por seus lábios. Não sou completamente inútil, ele respondeu com um sorriso. Embora admita que meu repertório seja bastante limitado. Bem, então você pode cortar os legumes, ela decidiu, abrindo a geladeira para avaliar suas opções.
A luz deste pequeno espaço iluminou brevemente a cozinha, revelando ingredientes organizados em recipientes transparentes. Vou fazer um risoto. É simples, mas reconfortante em noites de tempestade. Henrique aceitou a tábua de corte e a faca que ela lhe ofereceu, observando com admiração a naturalidade com que Lívia navegava em sua cozinha às escuras, encontrando panelas e ingredientes quase por instinto. Ele começou a cortar cuidadosamente os cogumelos que ela havia separado, consciente de seu olhar ocasional sobre seus movimentos. Você é mais habilidoso do que eu esperava, comentou ela após alguns minutos, enquanto acendia o fogão com um fósforo, contornando a falta de eletricidade. Morei sozinho durante a faculdade, explicou ele. Antes de tudo isso, antes de se tornar o poderoso CEO da Albuquerque Tecnologia, ela completou com um toque de provocação na voz. Algo assim, ele concordou, notando como era estranho e refrescante ser provocado daquela maneira. No mundo corporativo, ninguém ousaria usar aquele tom com ele. Houve um tempo em que eu era apenas um estudante de engenharia com grandes sonhos e uma conta bancária não tão grande. Difícil imaginar, ela disse, derramando azeite na panela quente, que sibilou suavemente na escuridão. O aroma rico começou a preencher o pequeno apartamento. Por quê? Acha que nasci em berço de ouro? Lívia o observou por um momento, como se realmente considerasse a pergunta. Não exatamente, mas você tem aquela aura, como se sempre tivesse pertencido a um mundo diferente. Henrique parou de cortar, intrigado com a observação. Que tipo de aura? Confiança, ela respondeu simplesmente, adicionando cebola picada à panela. Não apenas a confiança que vem do dinheiro ou do poder, mas algo mais fundamental, como se você soubesse exatamente seu lugar no mundo. Era uma observação surpreendentemente perspicaz, e por um momento, Henrique não soube como responder. Em vez disso, continuou sua tarefa, cortando os cogumelos em fatias uniformes. E você? Perguntou finalmente. Sempre quis seu próprio espaço? Lívia adicionou arroz arbóreo à panela, mexendo lentamente enquanto o grão absorvia o azeite. E a cebola? Desde que me entendo por gente. Cresci em uma casa cheia, pais, irmãos, primos que iam e vinham. Nunca tive um espaço realmente meu até me mudar para São Paulo. E agora está economizando para comprar sua própria casa, observou ela. O olhou surpresa. Como sabe disso? Você mencionou uma vez quando recusou o plano de previdência complementar da empresa. Disse que preferia investir por conta própria para realizar o sonho da casa própria. Foi a vez de Lívia parecer genuinamente impressionada. Você prestou atenção nisso? Presto atenção em muitas coisas, respondeu Henrique, sentindo uma estranha satisfação em surpreendê-la. Durante anos, ela havia sido a observadora silenciosa, aquela que antecipava suas necessidades e memorizava seus hábitos. Havia algo revigorante em inverter os papéis, mesmo que momentaneamente. Lívia sorriu, virando-se para adicionar vinho branco ao arroz. O vapor subiu, carregando aromas que fizeram o estômago de Henrique roncar audivelmente. Acho que alguém está mesmo com fome. Ela riu, e o som era tão genuíno, tão diferente da risada educada e contida que ele ocasionalmente ouvia no escritório, que Henrique sentiu algo mudar dentro de si. Como se uma porta que ele nem sabia que existia se abrisse lentamente. Culpado, admitiu, entregando-lhe a tábua com os cogumelos perfeitamente cortados. Seus dedos se roçaram levemente durante a transferência, um contato breve, mas elétrico. É um belo apartamento, Lívia. Você fez um ótimo trabalho decorando-o. Obrigada. É pequeno, mas atende às minhas necessidades. Ela respondeu, adicionando os cogumelos ao risoto. E é temporário. A casa própria é o objetivo final?
Exatamente. Algo que ninguém possa tirar de mim, moldado exatamente do jeito que quero. Havia uma determinação em sua voz que Henrique já conhecia de seu trabalho, mas direcionada agora a um sonho pessoal, parecia ainda mais forte. É um bom sonho, ele comentou sinceramente. Não tão grandioso quanto criar uma empresa de tecnologia, revolucionária, mas é meu. Ela respondeu sem olhá-lo, concentrada em mexer o arroz lentamente. Nem todos os sonhos precisam ser grandiosos para serem valiosos, Lívia. Ela ergueu os olhos para ele e por um momento pareceu realmente vê-lo. Não o chefe, não o empresário bem-sucedido cuja agenda ela organizava, mas o homem por trás do título. Às vezes você me surpreende, Henrique Albuquerque. Acho que podemos dizer o mesmo um do outro hoje. Ele respondeu com um sorriso. O caldo que Lívia adicionava ao risoto gradualmente preenchia o apartamento com um aroma irresistível. Trabalhando lado a lado na pequena cozinha, eles caíram em um ritmo surpreendentemente natural. Ele alcançando ingredientes que ela precisava, ela orientando-o sobre como ajudá-la na preparação. Era uma dança silenciosa, eficiente, mas completamente diferente da que executavam no escritório. Quando o risoto ficou pronto, Lívia serviu 2 porções, em tigelas de cerâmica azul escuro. Sem eletricidade, eles se sentaram à mesa de jantar iluminada apenas pelas velas, criando um ambiente quase romântico que nenhum dos dois ousou comentar. Isso está incrível, elogiou Henrique após a primeira garfada. Você deveria ter mencionado suas habilidades culinárias no currículo. Lívia riu novamente, aquele riso genuíno que ele estava começando a valorizar. E arriscado ser contratada como chefe particular em vez de secretária executiva? Não, obrigada. Seria um desperdício de talento gerencial, sem dúvida, concordou ele, saboreando o risoto. Mas este risoto poderia facilmente estar no cardápio de um restaurante estrelado. Exagero não combina com você, ela provocou, mas o leve rubor em suas bochechas à luz das velas sugeria que o elogio a havia tocado. Não estou exagerando. Raramente como algo tão bom, mesmo nos restaurantes mais caros da cidade. Talvez porque comida não seja apenas sobre ingredientes caros ou técnicas sofisticadas. Lívia sugeriu, tomando um gole de água. Às vezes, o contexto faz toda a diferença. Henrique considerou suas palavras, olhando ao redor do pequeno apartamento aconchegante, ouvindo a chuva que continuava a cair lá fora, sentindo o calor das velas e a companhia inesperadamente agradável. Você pode estar certa, admitiu. A refeição continuou em uma conversa leve, pontuada por revelações surpreendentes de ambos os lados. Henrique descobriu que Lívia tinha uma paixão por fotografia de paisagens. As fotos em preto e branco nas paredes eram obras dela. Ela, por sua vez, ficou sabendo que ele tocava violão desde a adolescência, embora raramente encontrasse tempo para isso nos dias atuais. Você toca algum instrumento? Perguntou ele, recostando-se na cadeira, satisfeito com a refeição. Piano, ela respondeu. Estudei por alguns anos quando criança. Nada profissional, mas o suficiente para apreciar música clássica de verdade. Mais uma habilidade escondida, observou Henrique. Estou começando a achar que conheço muito pouco sobre minha própria secretária. Assistente executiva. Ela corrigiu com um sorriso. E sim, provavelmente conhece pouco mesmo. Nossa relação sempre foi profissional. E agora não é? Ele perguntou, notando como a pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Lívia segurou seu olhar por um momento antes de responder. Agora é diferente. Um trovão particularmente forte sacudiu as janelas, fazendo-os sobressaltar. As chamas das velas tremularam, projetando sombras dançantes pelas paredes. A tempestade não parece dar trégua, comentou Henrique, tentando dissipar a tensão que havia se formado. Não mesmo, concordou Lívia, levantando-se.
para recolher os pratos. Deixe-me preparar o sofá para você. Não se preocupe, posso fazer isso, ele ofereceu levantando-se também. Está na minha casa agora, Henrique. As regras são minhas, ela respondeu com um tom brincalhão, mas firme. Justo, ele concordou, levantando as mãos em rendição. Mas pelo menos me deixe ajudar com a louça. Trabalhando juntos à luz de velas, eles lavaram e secaram os pratos em um silêncio confortável. Havia algo estranhamente íntimo na domesticidade daquele momento. O empresário bilionário e sua secretária executiva realizando uma tarefa tão mundana quanto lavar louça, lado a lado, como se fizessem isso juntos há anos. Depois, Lívia buscou lençóis limpos e um travesseiro extra para preparar o sofá. Henrique observou-a trabalhar eficientemente, mesmo nas circunstâncias incomuns. Era a mesma precisão que ela demonstrava no escritório, mas aplicada a um contexto completamente diferente. Pronto, ela anunciou, alisando o lençol sobre o sofá. Não é uma cama king size com colchão de molas ensacadas, mas prometo que é confortável. Tenho certeza que será perfeito, ele respondeu, genuinamente grato pela hospitalidade. Obrigado, Lívia, por tudo isso. Ela parou, encontrando seu olhar à luz trêmula das velas. Por um momento pareceu que havia mais a ser dito entre eles. Palavras que flutuavam no espaço estreito que os separava. Não há de quê, respondeu finalmente. Vou buscar algo para você vestir. Duvido que queira dormir de terno. Quando ela saiu da sala, Henrique sentou-se na beirada do sofá, passando a mão pelos cabelos enquanto tentava processar a estranheza da situação. Não era apenas o fato de estar no apartamento de sua secretária, prestes a dormir em seu sofá. Era a sensação crescente de que a tempestade havia lavado alguma barreira invisível entre eles, revelando pessoas que, apesar da convivência diária, eram praticamente estranhas uma para a outra. Lívia retornou com uma camiseta grande e uma calça de moletom. Pertenceram ao meu irmão quando ele ficou aqui por um tempo, explicou ela, entregando-lhe as roupas. Devem servir. Obrigado, ele respondeu, aceitando as peças de roupa. Seus dedos tocaram os dela brevemente, e nenhum dos dois apressou-se em quebrar o contato. O banheiro é todo seu, ela disse, afastando-se primeiro. Tem uma escova de dentes nova na primeira, gaveta do armário. Quando Henrique emergiu do banheiro alguns minutos depois, usando as roupas emprestadas e sentindo-se estranhamente vulnerável sem o escudo de seu terno impecável, encontrou Lívia sentada na poltrona próxima à janela, observando a chuva com uma xícara nas mãos. Chá? Ela ofereceu, indicando uma segunda xícara na mesinha. Com prazer, respondeu ele, aproximando-se para pegar a bebida. O aroma suave de camomila elevava-se com o vapor. Henrique sentou-se no sofá, sentindo o tecido macio dos lençóis sob suas mãos. Seu apartamento é realmente aconchegante, comentou tomando um gole do chá. Tem personalidade. Não é grande coisa, ela deu de ombros, mas é meu por enquanto. Isso é o que importa, não é? Ter um espaço que reflita quem você é. Lívia inclinou levemente a cabeça, estudando-o com curiosidade. Sua mansão no Morumbi reflete quem você é? A pergunta o pegou desprevenido. Henrique refletiu por um momento, considerando a enorme casa moderna, com seu design minimalista, os espaços amplos e impessoais, os móveis caros escolhidos por um decorador renomado. Não realmente, admitiu finalmente. Reflete o que esperam de alguém na minha posição. Um CEO de sucesso deve ter uma mansão impressionante, certo? E isso te incomoda? Perguntou ela, sua voz suave na penumbra. Henrique percebeu que nunca havia realmente considerado essa questão antes. Às vezes, respondeu honestamente, há dias em que volto para casa e me sinto como um visitante em um hotel muito exclusivo. Lívia assentiu lentamente, como se compreendesse perfeitamente. Acho que todos representamos papéis em algum momento, alguns mais que outros. Que papel você representa, Lívia?
Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. A secretária eficiente, discreta, competente, quase invisível. Você nunca foi invisível para mim, disse Henrique antes que pudesse se conter. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de significados não ditos. Lá fora, a chuva parecia ter diminuído um pouco, mas ocasionais relâmpagos ainda iluminavam o céu noturno. É tarde. Lívia finalmente quebrou o silêncio, colocando sua xícara sobre a mesa. Devemos tentar dormir um pouco. Claro, concordou Henrique, terminando seu chá. Obrigado novamente pela hospitalidade. Boa noite, Henrique, ela disse, levantando-se. Boa noite, Lívia. Quando ela desapareceu no corredor, Henrique permaneceu sentado por um momento, contemplando a chama tremulante da última vela acesa. Havia algo hipnótico em seu movimento, algo que parecia refletir a instabilidade que sentia dentro de si. Em menos de um dia, sua percepção de Lívia, e talvez até de si mesmo, havia mudado de maneiras que ele ainda não compreendia completamente. Deitado no sofá, escutando os sons suaves da tempestade que começava a perder força, Henrique percebeu que não conseguia se lembrar da última vez em que se sentira tão confortável na presença de alguém. Não o CEO, não o empresário, não o homem que todos esperavam que ele fosse. Apenas ele mesmo, com todas as suas imperfeições e contradições. O sono demorou a chegar, sua mente repleta de imagens do dia. Lívia à luz das velas, o risoto compartilhado, as conversas que pareciam preencher lacunas que ele nem sabia existirem. Quando finalmente adormeceu, a chuva havia se transformado em um murmúrio gentil contra as janelas. Henrique acordou desorientado, momentaneamente confuso sobre onde estava. A luz fraca da manhã infiltrava-se pelas cortinas entreabertas, revelando o pequeno apartamento agora silencioso. A tempestade havia passado, deixando apenas o som distante de gotas caindo dos beirais. Ele sentou-se, passando a mão pelo rosto, enquanto as memórias da noite anterior voltavam. O cheiro de café fresco chegou até ele, e ao virar-se viu Lívia na cozinha. Ela já estava vestida para o trabalho, em um vestido tubinho azul marinho, mas seus cabelos ainda estavam soltos, caindo em ondas ruivas sobre seus ombros. Uma visão que ele nunca tinha presenciado no escritório, onde ela sempre os mantinha presos em um coque severo. Bom dia, ela cumprimentou ao notar que ele estava acordado. Espero que tenha dormido bem. Surpreendentemente bem, respondeu ele, levantando-se. O café cheira maravilhosamente. A energia voltou por volta das 5 da manhã, ela explicou, servindo 2 xícaras. Achei que você poderia querer um café decente antes de voltar à realidade, completou ele, aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Lívia sorriu, mas havia algo reservado em sua expressão, como se durante a noite ela tivesse reconstruído algumas das barreiras que a tempestade havia derrubado. Algo assim, concordou ela. Verifiquei as notícias. As estradas para o Morumbi já estão liberadas, embora o trânsito esteja caótico em toda a cidade. Imagino, respondeu Henrique, sentindo uma estranha relutância em discutir sua partida. Você já comeu? Ainda não. Ia preparar algo rápido. Que tal eu nos fazer um café da manhã? Ofereceu ele. Posso não ser um chefe de risoto, mas sei fazer ovos mexidos decentes. A surpresa no rosto dela foi evidente. Você quer cozinhar para mim? Considere como um agradecimento pela hospitalidade, explicou ele, sentindo-se estranhamente nervoso com a proposta tão simples. Além disso, estou curioso para ver se você tem a mesma capacidade de delegar tarefas que eu. Lívia riu, aquele riso genuíno que ele estava começando a adorar. Tudo bem, a cozinha é sua, concordou, fazendo um gesto teatral de rendição.
Impressione-me, Sr. Albuquerque. O uso de seu sobrenome, mesmo em tom de brincadeira, soou estranho após a intimidade da noite anterior. Como se ela estivesse testando as águas, verificando se os papéis antigos ainda se encaixavam. Henrique moveu-se pela pequena cozinha com uma confiança que surpreendeu até a ele mesmo. Encontrou ovos, queijo, um pimentão vermelho e uma cebola, que decidiu incorporar à receita. Trabalhando metodicamente, ele se surpreendeu ao perceber quanto prazer sentia em realizar uma tarefa tão simples: cortar, mexer, temperar. Não havia relatórios financeiros para analisar. Não havia decisões de milhões de reais para tomar. Apenas o momento presente e a satisfação de criar algo com as próprias mãos. Lívia o observava da mesa, segurando sua xícara de café com ambas as mãos. Havia algo em sua expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de curiosidade, divertimento e talvez uma pontada de melancolia. "O que foi?" perguntou ele, notando seu olhar fixo. "Nada", ela respondeu rapidamente, tomando um gole de café. "É apenas estranho ver você assim." "Assim como normal?" Ela respondeu com um pequeno sorriso. "Humano." Henrique riu, voltando sua atenção para os ovos que começavam a firmar na frigideira. "Acredite ou não, sou humano mesmo quando estou no escritório." "Às vezes é difícil lembrar disso", ela comentou, e havia uma honestidade em sua voz, que o atingiu de forma inesperada. "Você ocupa um espaço tão maior que a vida, sempre perfeitamente composto, sempre no controle." Ele acrescentou uma pitada de sal aos ovos, considerando suas palavras. "É o que esperam de mim, o que todos esperam." "E é cansativo?" perguntou ela, sua voz mais suave agora. "Manter essa compostura o tempo todo?" A pergunta pairou entre eles, carregada de um peso que ia além da conversa casual de manhã. Henrique continuou mexendo os ovos lentamente, organizando seus pensamentos. "Às vezes", admitiu finalmente, "há dias em que gostaria de ser apenas eu mesmo, sem expectativas, sem responsabilidades esmagadoras." Ele fez uma pausa, surpreendendo-se com sua própria honestidade. "Mas suponho que todos se sintam assim ocasionalmente." "Provavelmente", concordou Lívia. "Embora a maioria de nós não tenha que carregar o peso de um império corporativo nos ombros." Henrique serviu os ovos mexidos em 2 pratos, acrescentando algumas fatias de pão que havia encontrado e tostado levemente. Não era uma refeição elaborada, mas havia algo profundamente satisfatório em sua simplicidade. "Voilá", anunciou, colocando os pratos na mesa. "Café da manhã à la Albuquerque." Lívia observou a comida com um sorriso apreciativo. "Parece delicioso", elogiou, aceitando o garfo que ele lhe oferecia. Após a primeira garfada, seus olhos se arregalaram ligeiramente. "E é realmente bom. Estou impressionada." "Não pareça tão surpresa." Ele riu, sentando-se à sua frente. "Eu avisei que não era completamente inútil na cozinha." Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos. O apartamento banhado pela luz suave da manhã. Era um momento de estranha normalidade. 2 pessoas compartilhando uma refeição simples em uma manhã comum, exceto pelo fato de que nada sobre a situação era realmente normal. "Então", Henrique começou, quebrando o silêncio. "Como lidamos com isso quando voltarmos ao escritório?" A pergunta pairou entre eles, inevitável e complicada. Lívia baixou seu garfo lentamente, seu rosto assumindo aquela expressão profissional que ele conhecia tão bem. "Nada mudou, Henrique." Ela respondeu, sua voz calma e medida. "Foi apenas uma noite incomum, devido a circunstâncias extraordinárias." Mas ambos sabiam que não era verdade. Algo havia mudado, mesmo que fosse sutil e difícil de nomear. As linhas cuidadosamente desenhadas que separavam o profissional do pessoal haviam sido borradas, talvez irreversivelmente. "É mesmo?" perguntou,
Ele, sustentando seu olhar, um breve lampejo de incerteza cruzou o rosto dela antes que pudesse recompor sua expressão. Precisa ser, respondeu simplesmente. Henrique assentiu lentamente, compreendendo as implicações não ditas. Ele era o CEO, ela era sua secretária. O desequilíbrio de poder entre eles era real e inegável. Qualquer coisa além do profissionalismo seria complicada, arriscada, potencialmente prejudicial para ambos, especialmente para Lívia. Entendo, disse ele finalmente. Mas algo em seu tom deve ter revelado mais do que pretendia, porque Lívia estendeu a mão através da mesa, tocando brevemente a sua antes de recuar. Henrique, ela começou, sua voz mais suave agora. O que aconteceu ontem à noite? Conhecer você além do CEO, além do chefe, foi especial para mim, mas temos que ser realistas. Realistas, repetiu ele, a palavra soando estranhamente amarga em sua boca. Claro, um silêncio desconfortável se instalou entre eles, tão diferente da intimidade compartilhada na noite anterior. Por um momento, Henrique quis argumentar, desafiar aquela realidade que parecia tão arbitrária e restritiva. Mas ela tinha razão, é claro. Havia razões pelas quais relacionamentos entre chefes e subordinados eram desencorajados, razões além das fofocas corporativas e conflitos de interesse. Devemos nos preparar para ir ao escritório, disse Lívia finalmente, levantando-se para recolher os pratos. Vai ser um dia caótico depois da tempestade de ontem, provavelmente. Concordou ele mecanicamente, tentando reajustar-se ao papel de CEO que em breve precisaria reassumir. Ela caminhou até a cozinha, depositando os pratos na pia com um pouco mais de força do que o necessário. Havia uma tensão em seus ombros que não estava lá momentos antes. Lívia, chamou Henrique, levantando-se também. Eu só queria dizer... Ele pausou, incerto sobre como expressar o redemoinho de emoções que sentia. Obrigado, não apenas pela hospitalidade, mas por me permitir ver além da secretária eficiente, por me mostrar a mulher extraordinária por trás do papel. Ela virou-se lentamente e, por um momento, a máscara profissional caiu completamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que o atingiu como um soco no estômago. E obrigada por me deixar ver o homem por trás do império. Ela respondeu suavemente. Eles permaneceram assim por um momento, separados pelo pequeno espaço da cozinha, mas conectados por algo que transcendia as palavras. A luz da manhã dançava nos cabelos ruivos de Lívia, criando um halo dourado que parecia acentuar a raridade daquele momento. Foi Lívia quem quebrou o encanto primeiro, olhando para o relógio na parede. Precisamos ir se quisermos chegar no horário, disse, sua voz voltando ao tom profissional. Claro, concordou Henrique, reconhecendo a necessidade de retornar à realidade. Ele se dirigiu ao banheiro para trocar de roupa, sentindo o tecido familiar de seu terno abraçar seu corpo como uma armadura. Quando emergiu, completamente vestido e penteado, encontrou Lívia na sala, também transformada. Seus cabelos agora estavam presos no coque habitual, seus óculos de volta ao lugar, toda sua postura emanando a eficiência profissional que definia sua persona no escritório. Era quase como se a noite anterior tivesse sido um sonho, um breve interlúdio em uma realidade alternativa onde eles eram apenas Henrique e Lívia, sem títulos ou expectativas. Seu carro deve estar nos esperando, informou ela, consultando seu celular. Augusto conseguiu chegar até aqui, apesar do trânsito. Augusto sempre encontra um caminho, comentou Henrique, imaginando o que seu motorista e segurança pensaria. Ao buscá-lo no apartamento de sua secretária, como se lesse seus pensamentos, Lívia acrescentou. Expliquei a situação para ele, a tempestade, as estradas bloqueadas. Claro, respondeu Henrique, grato por sua discrição habitual. Você pensa em tudo. É o meu trabalho. Ela respondeu simplesmente.
Eles caminharam juntos até o elevador, o silêncio entre eles carregado de palavras não ditas. Enquanto esperavam, lado a lado, Henrique notou que a tempestade havia deixado marcas visíveis pela cidade, galhos quebrados, pequenos alagamentos, detritos carregados pela água. De certa forma, ele se sentia como aquela paisagem, alterado por uma força da natureza que não podia controlar, mudado de maneiras que ainda não compreendia totalmente. O retorno ao escritório foi tão estranho quanto Henrique havia previsto. Assim que pisaram no saguão principal do edifício da Albuquerque Tecnologia, as mudas conversas cessaram de forma abrupta. Olhares curiosos seguindo-os enquanto caminhavam lado a lado até o elevador privativo. As formalidades retornaram instantaneamente. Lívia, com sua prancheta, checando a agenda do dia, ele respondendo com monossílabos, ambos interpretando seus papéis à perfeição. Mas havia uma diferença sutil, perceptível apenas para eles. Uma consciência compartilhada do que havia acontecido, das camadas que haviam sido reveladas durante aquela noite de tempestade. Quando as portas do elevador se fecharam, isolando-os momentaneamente do resto do mundo, seus olhares se encontraram brevemente. Não houve necessidade de palavras. As semanas seguintes transcorreram em um ritmo aparentemente normal. Reuniões, apresentações, teleconferências. Lívia continuava sendo a secretária executiva impecável, eficiente, discreta, profissional. Henrique, o CEO dedicado e focado de sempre. Mas algo havia mudado, sutilmente. Pequenos momentos de conexão aconteciam quando ninguém mais estava olhando. Um olhar prolongado ao entregar um documento. Um sorriso compartilhado durante uma reunião particularmente tediosa. Um café que ela trazia exatamente como ele gostava, sem que ele precisasse pedir. Certa tarde, enquanto revisava alguns contratos, em sua sala, Henrique notou um pequeno envelope sobre sua mesa. Dentro, um cartão simples, sem assinatura, apenas com as palavras: "Obrigada por ter sido humano naquela noite." Ele guardou o cartão na gaveta mais próxima de seu coração que sua mesa de escritório permitia. Dias depois, Lívia encontrou, sobre sua mesa, um livro de fotografia de paisagens naturais do interior de São Paulo. Sem bilhete, sem dedicatória. Mas ela soube imediatamente quem o havia deixado ali e o porquê. Era um jogo silencioso de reconhecimento, de pequenos gestos que diziam: "Eu vi você, o verdadeiro você." E não esqueci, em uma sexta-feira particularmente agitada, com o escritório praticamente vazio após o expediente, Henrique saiu de sua sala para encontrar Lívia ainda trabalhando. "Ainda aqui?" perguntou ele, parando ao lado de sua mesa. Organizando alguns detalhes para a reunião de segunda, ela respondeu sem levantar os olhos da tela do computador. "São quase 9 da noite, Lívia. Perdi a noção do tempo," ela admitiu, finalmente olhando para ele. Havia exaustão em seus olhos, mas também algo mais, uma determinação que ele sempre admirara nela. "Vamos, eu te levo para casa," ofereceu Henrique. "Augusto já está me esperando." "Não precisa, posso pegar um táxi," ela respondeu automaticamente. "Eu insisto." Algo na forma como ele disse aquelas palavras fez Lívia pausar. Não era uma ordem como poderia ter sido antes. Era um pedido, um desejo genuíno. "Tudo bem," ela concordou finalmente, desligando o computador. "Obrigada." O trajeto até o apartamento de Lívia foi silencioso, mas confortável. De vez em quando, Henrique a observava disfarçadamente, notando como a luz dos postes iluminava seu perfil quando passavam sob eles. Ao chegarem, Augusto estacionou o carro em frente ao prédio. Henrique hesitou por um momento. "Posso acompanhá-la até a porta?" perguntou, surpreendendo a si mesmo com a formalidade da pergunta. Lívia assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Claro." Eles caminharam lado a lado até a entrada do prédio, um silêncio carregado de possibilidades entre eles.
Quando chegaram à porta, Lívia virou-se para ele. Obrigada pela carona. Foi um prazer, respondeu Henrique, subitamente desajeitado, como um adolescente em seu primeiro encontro. Houve uma pausa, um daqueles momentos em que o tempo parece esticar-se, carregado de potencial. Henrique, começou ela, sua voz mais suave do que ele estava acostumado a ouvir no escritório, naquele dia, depois da tempestade. Você disse que compreendia por que precisávamos manter as coisas profissionais. Sim, ele confirmou, sentindo seu coração acelerar. Você realmente compreendeu ou apenas disse o que pensou ser o correto? A pergunta o pegou desprevenido. Henrique estudou seu rosto por um momento, buscando as palavras certas. Compreendi as complicações, os riscos, as razões práticas, respondeu honestamente. Mas isso não significa que concordei com elas em meu coração. Algo nos olhos de Lívia se iluminou com essa confissão. Tenho pensado muito sobre isso, ela admitiu. Sobre aquela noite, sobre nós. A palavra nós pairou entre eles, carregada de significado. Henrique sentiu uma onda de esperança crescer em seu peito. Eu também, confessou. Mais do que deveria, provavelmente. Lívia deu um pequeno passo em sua direção. E o que você concluiu? Henrique respirou fundo, sentindo-se à beira de um precipício. Que algumas coisas valem o risco. O sorriso que iluminou o rosto dela foi como o nascer do sol após a mais longa das noites. Gostaria de entrar para um café? Convidou. Adoraria, respondeu ele, sabendo que estavam falando de muito mais do que apenas café. O apartamento estava exatamente como ele lembrava, talvez um pouco mais arrumado, mas com a mesma essência acolhedora. Enquanto Lívia preparava o café, Henrique notou um pequeno quadro na parede que não estava lá antes, uma das fotografias do livro que ele havia lhe dado, agora emoldurada. Você emoldurou a foto, comentou. Lívia sorriu sobre o ombro. Era a minha favorita do livro. A minha também, ele respondeu, sentindo uma conexão profunda naquele simples compartilhamento de gosto. Quando ela trouxe as xícaras para a sala, sentaram-se mais próximos do que teriam ousado algumas semanas atrás. A conversa fluiu naturalmente, como naquela noite de tempestade, mas agora sem o peso da hierarquia profissional entre eles, sem a névoa da incerteza. Tenho uma confissão a fazer, disse Henrique depois de um tempo. Pedi a Augusto que me trouxesse aqui, algumas vezes, apenas para passar em frente. Sem nenhum motivo específico, sem intenção de parar. Apenas para ver o lugar onde, por uma noite, me senti verdadeiramente eu mesmo. Lívia olhou para ele, surpresa e tocada pela revelação. Tenho uma confissão também, respondeu. Às vezes, quando ninguém está olhando no escritório, observo você. Não o CEO, mas o homem que fez ovos mexidos na minha cozinha e lavou a louça comigo à luz de velas. Henrique sentiu seu coração expandir com essas palavras. Sem pensar, estendeu a mão, tocando suavemente o rosto de Lívia. Ela não recuou. Pelo contrário, inclinou-se levemente em direção ao seu toque. Não sei exatamente o que estamos fazendo, confessou ele. Nem eu, admitiu Lívia. Mas pela primeira vez em muito tempo, algo parece realmente certo. O beijo aconteceu naturalmente, como o culminar inevitável de uma jornada que havia começado naquela noite de tempestade. Suave a princípio, cauteloso, como se testando as águas de um oceano desconhecido. Depois, mais profundo, mais seguro, como um retorno ao lar depois de uma longa viagem. Quando se afastaram, ambos sorrindo, Henrique segurou as mãos dela entre as suas. Isso complica tudo, observou, mas não havia arrependimento em sua voz. A vida é complicada, respondeu Lívia, mas algumas complicações valem a pena. Nos meses que se seguiram, eles navegaram com cuidado nas águas desconhecidas desse novo relacionamento. No escritório, mantinham a discrição profissional que sempre tivera, mas fora dele, exploravam a crescente conexão que haviam desenvolvido. Foi em uma dessas noites, após um jantar em um restaurante discreto em Pinheiros,
que Henrique finalmente abordou o assunto que vinha planejando por semanas. "Tenho algo para você", disse ele, entregando-lhe um envelope. Lívia o abriu com curiosidade, encontrando dentro dele um documento oficial. Seus olhos percorreram as palavras rapidamente, alargando-se em surpresa. "Isso é uma promoção", confirmou Henrique. "Diretora do novo Departamento de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da empresa, reportando-se diretamente ao conselho, não a mim." Lívia olhou para ele, compreendendo imediatamente o significado daquilo. "Você está me promovendo para que eu não seja mais sua subordinada direta." "Estou promovendo você porque é brilhante, dedicada e merece essa oportunidade", corrigiu ele. "O fato de que isso resolve um certo conflito de interesse é apenas um bônus." Um sorriso lento se formou no rosto de Lívia. "Você pensou em tudo, não é?" "Aprendi com a melhor", respondeu ele sorrindo de volta. "Além disso, você mencionou uma vez seu interesse em projetos sociais. Achei que seria um encaixe perfeito para as suas habilidades." Lágrimas de emoção brilharam nos olhos de Lívia. Ela estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dele. "Obrigada por acreditar em mim." "Sempre acreditei", respondeu ele simplesmente. "Desde o primeiro dia." 6 meses depois, Lívia estava completamente adaptada à sua nova posição, florescendo, em um papel que combinava sua eficiência organizacional com sua paixão por fazer a diferença. O relacionamento deles, agora sem os constrangimentos da hierarquia direta, também floresceu, tornando-se mais profundo e significativo a cada dia. Foi numa quarta-feira comum que Henrique pediu a Lívia que o encontrasse após o expediente no terraço do prédio, um local raramente usado que oferecia uma vista espetacular da cidade. Quando ela chegou, encontrou o espaço transformado, pequenas luzes decorativas, uma mesa posta para 2 e Henrique esperando nervosamente. "O que é tudo isso?" perguntou ela, encantada com a surpresa. "Queria fazer algo especial", respondeu, ele conduzindo-a até a mesa. "Hoje faz exatamente 1 ano desde aquela tempestade." Lívia sorriu, emocionada por ele ter lembrado. "A tempestade que mudou tudo." "Exatamente", concordou ele, servindo vinho em 2 taças. "E eu queria comemorar adequadamente." Eles jantaram sob o céu estrelado de São Paulo, conversando e rindo, como haviam feito tantas vezes ao longo do ano. Mas Lívia podia sentir que havia algo diferente naquela noite. Um certo nervosismo em Henrique, uma expectativa no ar. Depois da sobremesa, ele tomou suas mãos entre as dele. "Sabe, antes de conhecer você, realmente conhecer você, além da secretária eficiente, eu estava apenas existindo, administrando uma empresa, acumulando riqueza, seguindo o roteiro que o mundo esperava de mim." Lívia apertou suas mãos gentilmente, encorajando-o a continuar. "Aquela noite na sua casa, quando a tempestade me impediu de voltar para minha mansão vazia, foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente vivo", confessou ele. "Você me deu muito mais do que abrigo naquela noite, Lívia. Você me deu um vislumbre do que poderia ser uma vida real, com significado, com conexão. E cada dia, desde então, tem sido uma descoberta maravilhosa de quem eu realmente sou e de quem posso ser ao seu lado." Henrique levantou-se, para a surpresa de Lívia, ajoelhando-se ao lado dela. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo. "Quando você me disse que sonhava com sua casa própria, lembra o que respondi?" perguntou ele. "Que nem todos os sonhos precisam ser grandiosos para serem valiosos", recordou ela, lágrimas formando-se em seus olhos. "Exatamente", concordou ele. "E agora percebo que o meu sonho mais valioso é o mais simples de todos: construir uma vida com você." Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma única pedra que brilhava sob as luzes do terraço. "Lívia Cardoso, você me daria a honra de se casar comigo?" As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. "Sim",
respondeu, sua voz embargada pela emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Henrique deslizou o anel em seu dedo, levantando-se para beijá-la apaixonadamente. Quando se separaram, ela notou algo em seus olhos. O mesmo olhar de admiração do dia em que vira seu apartamento pela primeira vez. Tive outra ideia, disse ele, segurando-a pelas mãos. Sobre onde moraremos? Sua mansão? Perguntou ela insegura. Não, respondeu ele balançando a cabeça. Aquele lugar nunca foi um lar de verdade para mim. Estava pensando em algo completamente diferente. Ele a conduziu até a borda do terraço, apontando para um terreno arborizado, visível à distância. Ali, indicou. Um terreno perfeito para construirmos algo juntos, do zero. Não uma mansão impessoal, mas uma casa que seja verdadeiramente nossa. Projetada por nós, com espaços que reflitam quem somos. Com um jardim para você plantar suas flores, um estúdio para suas fotografias e talvez um quarto extra ou 2 para o futuro. Lívia olhou para o terreno, depois para o homem ao seu lado, maravilhada com como a vida podia mudar tão completamente com uma simples tempestade. Isso soa perfeito, respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Nosso próprio espaço. Nosso próprio lar, corrigiu ele, beijando-lhe o topo da cabeça. Eles permaneceram assim por um longo momento, contemplando o horizonte da cidade e o futuro que construiriam juntos. O céu de São Paulo, normalmente poluído e opaco, parecia particularmente claro naquela noite, com estrelas visíveis pontilhando o manto escuro. Olhe, apontou Lívia de repente. Uma estrela cadente. Henrique seguiu seu olhar, vendo o risco brilhante cruzar o céu momentaneamente. Faça um pedido, sugeriu. Lívia fechou os olhos por um instante, um sorriso suave em seus lábios. Quando os abriu novamente, encontrou Henrique observando-a com curiosidade. O que você pediu? Perguntou ele. Não posso contar, ou não se realizará. Ela respondeu com um ar misterioso. Não importa, disse ele, puxando-a para mais perto. Já tenho tudo o que eu poderia desejar. Enquanto se beijavam sob o céu estrelado, com a cidade pulsando abaixo deles e o futuro se estendendo, infinito à frente, Henrique pensou em como uma simples oferta de abrigo durante uma tempestade havia mudado o curso de suas vidas. A tempestade que o impedira de voltar para sua mansão acabara por conduzi-lo ao verdadeiro lar que sempre buscara. Não um lugar, mas uma pessoa. Lívia. E enquanto ele a segurava em seus braços, Henrique soube, com absoluta certeza, que algumas tempestades não vêm para destruir, mas para limpar o caminho para algo melhor, algo mais verdadeiro. A tempestade que os unira havia lavado as barreiras, as pretensões, as máscaras que usavam no dia a dia, deixando apenas o essencial, deixando apenas o amor.